E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos entrar na semana 2. Se antes você não assistiu a semana 1, não se preocupe. Eu te aconselho você pausar esse vídeo aqui. Está aparecendo um card que vai te direcionar à semana 1. Assiste ele primeiro e depois você vem e assiste a semana 2 comigo aqui. Tudo bem? Tenho certeza que vai te ajudar bastante aí no seu aprendizado. Agora, você que já assistiu a semana 1 e já está aqui comigo na semana 2, eu vou dividir a semana 2 em 2 vídeos. Uma vez que essa semana ficou muito extensa, né? Para não ficar algo cansativo, então será 2 vídeos esta semana. Esta é a parte 1, depois teremos a parte 2. Sendo assim, desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo. Pois bem, pessoal, nesta semana 2 nós vamos abordar o tema função do segundo grau, também conhecida como função quadrática, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. Antes de entrar nos exercícios, preciso explicar alguns conceitos para vocês de forma resumida. Quando eu falo resumida, pessoal, porque senão o vídeo ia ficar longo demais, que esse conceito de função quadrática é muito grande. Mas para vocês que desejarem aprofundar um pouco mais no tema, está aparecendo um card aqui, ó, de um vídeo nosso que nele eu falo muito aí sobre função do segundo grau, explico cada conceito direitinho, o que cai no Enem, o que não cai. Então, eu te aconselho que você assista. Agora, já vindo aqui para o nosso breve resumo, o que é uma função do segundo grau? Função do segundo grau nada mais é do que uma função que respeita esta lei aqui, ó. Toda função do segundo grau, ela precisa ter um x², lembrando que a, b e c são os coeficientes, né? Então, é ax ao quadrado, b com x sem ser ao quadrado, ou seja, no primeiro grau, né? E, por fim, um c sozinho, que é o nosso termo independente da função. Aí, o nosso a, o nosso b e o nosso c, eles devem pertencer ao conjunto dos reais. E a, isso que é muito importante, ó, a tem que ser diferente de zero. Então, anotem aí, para ser uma função do segundo grau, ela precisa possuir esse formato onde a, b e c são números do conjunto dos reais e a tem que ser diferente de zero. Simples assim, pessoal. Um exemplo de uma função do segundo grau é essa aqui, ó. Eu tenho o meu a, né, quem acompanha o x² igual a 1, tenho o meu b, quem acompanha o x igual a 1 também, e tenho o meu c igual a 2. Simples assim, ó, 1 e o 2 pertencem ao conjunto dos reais, e o meu a aqui, ó, é diferente de zero. Tudo bem? Então, essa é a regrinha que rege aí a função do segundo grau. Agora, como que é feita a representação gráfica? Né? Sempre que você vai desenhar um gráfico de uma função, você obterá uma parábola. O que é uma parábola, professor? É o que Jesus falava com os discípulos? Não, não é essa parábola aí, ó. É essa aqui. Tudo bem, pessoal? É essa curva aqui, ó. Aí toda parábola, ela tem um eixo de simetria, que funciona como se fosse um espelho. Tudo que ela tem deste lado é idêntico a deste lado. E nesse eixo de simetria, onde ela é cortada aqui, ó, onde ela corta o eixo, nós chamamos de vértice. Tudo bem? Agora, esta parábola, ela pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Uma forma de você entender quando que essa concavidade será para cima ou para baixo, quem irá determinar isso é o nosso coeficiente A. Exatamente esse A aqui, ó. Quando você tiver o seu A positivo, ou seja, maior que zero, você terá uma parábola crescente. Quando você tiver o seu A, ou seja, quem acompanha o x², né, menor que zero, a sua parábola será decrescente. Professor, como que eu vou memorizar isso? Lembra no rostinho. Quando o seu A é positivo, ele está feliz. A boquinha dele, como é que faz uma parábola para cima? E quando o seu A é negativo, ele está triste. Parábola voltada para baixo. Boquinha para baixo. Tudo bem? Então, depois desse breve resumo, vamos para os exercícios.
Exercício de número 1. Complete a tabela indicando se cada uma das expressões representa uma função quadrática e, se afirmativo, determine seus coeficientes. Então, como que eu vou provar se ela é quadrática ou não? É através dessa lei, daquela que a gente comentou agora há pouco. Ela tem que possuir A, B e C pertencente ao conjunto dos reais e A tem que ser diferente de zero. Então, vamos lá, ó. Observe comigo esta função aqui. Quem é meu A? Meu A é sempre quem acompanha x². Então, A aqui é igual a 3. Meu B, quem é meu coeficiente B? É sempre quem acompanha o x sem o quadrado, ou seja, no seu primeiro grau, né? Aqui, então, B é igual a 12. E observe que não tem C. Quando não tem, a gente coloca C igual a 0. Então, esta função, ela é ou não é do segundo grau? Observe que ela passa no teste, ó. A, B e C pertencem aos conjuntos dos reais e A é diferente de zero. Então, ela é quadrática. Segunda função. Então, nós temos aqui o nosso A igual a 5. Nós temos aqui o nosso B igual a menos 40 e o C também igual a menos 40. Dentro das regras, eu tenho que A, B, C pertence aos reais, A é diferente de zero, então ela é uma função quadrática. Terceira regra, vamos lá, a terceira função. Nessa terceira função, eu tenho x igual, eu tenho a função igual a x² sobre 4. Então, qual que é o coeficiente que acompanha isso aqui, professor? Fiquei meio perdido, hein? Quem que está acompanhando o x²? Aqui, pessoal, quem acompanha o x² é o menos 1/4. Tudo bem? Então, ó, esse sinalzinho de menos está acompanhando o x, dividido por 4, e como não tem ninguém aqui, a gente coloca 1. Então, esse é o coeficiente de A. Agora, perceba, muitas pessoas erram porque falam assim, o B é 400. Mas você tem que lembrar que o B sempre acompanha x. Aqui nesse termo não tem B, ó, não tem o x sozinho. Então, B é igual a 0. E, por fim, nós temos um C igual a 400. Você deve estar se perguntando, professor, mas quando está faltando assim, algum termo, não tem problema, não? Tem não, tá? Ela continua sendo uma função do segundo grau. A única coisa que ela deixa de ser é que ela passa a ser uma função do segundo grau incompleta. Para ela ser completinha, ela precisa ter todos os seus valores aí, diferentes de zero. Então, essa daqui é incompleta. Mas mesmo assim, ó, ela está dentro da regrinha, então ela é quadrática. Passando para a nossa quarta função, o nosso A, ou seja, quem acompanha o termo ao quadrado, é o menos 5. O nosso B, que acompanha o T, é 20. E o nosso C não existe, então é C, é 0, perdão. Mas observe, também está dentro das regras. Continuando, essa daqui, ó. Vamos lá, função de f de x igual a x ao quadrado, 5x ao quadrado. O 5 é o nosso A, não tem o termo B e não tem o termo C. Então, é uma função incompleta, mas observe, 5 e 0 não pertencem aos reais? Sim. E A não é diferente de 0? Então, mesmo que ela esteja faltando vários termos, ela também é quadrática. Agora, essa daqui, pessoal, dá um pouquinho de trabalho, né? Para ela ser quadrática, ela precisa ter um x². Mas aqui eu tenho um termo multiplicando o outro. Então, nós vamos precisar resolver isso aqui. O jeito de resolver é fazendo a propriedade distributiva aí, né? O nosso famoso chuveirinho. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 9, menos 9x. Agora vamos fazer com 1. 1 vezes x é x. 1 vezes menos 9, menos 9. Simplificando esses dois termos aqui, ó, a gente encontra que é x ao quadrado menos 8x menos 9. Perceba que, então, este termo aqui, quando a gente resolve ele, nós encontramos esta função. Vamos ver se ela é quadrática? O nosso A é igual a 1, o nosso B é menos 8 e o nosso C é menos 9. Opa, está dentro da regra, né? Também é quadrática. Por fim, pessoal, eu tenho aqui, ó, essa função g de x. G de x, eu tenho que A é igual a 1, o B não existe e o C igual a menos 2.
também está dentro da regrinha, logo também é quadrática. Então, pessoal, de uma forma geral, para você entender se a função é quadrática ou não, a principal coisa que ela precisa ter é um termo, sua incógnita, é elevado ao quadrado. Tudo bem? Vamos para o exercício de número 2. Determine as raízes, o vértice e os pontos de interseção com o eixo das ordenadas, o eixo y, das seguintes funções. Pessoal, no vídeo que eu indiquei a vocês, eu explico isso passo a passo, tá? Se você quiser assistir, está na descrição do vídeo aqui, ó. Mas aqui eu vou explicar de uma forma resumida para vocês como se faz. Primeiro passo, para a gente determinar as raízes, nós vamos calcular aqui o nosso x' e o nosso x duas linhas. Lembra que a gente usava lá o Bhaskara e tudo? É a mesma coisa. Então vamos nessa? Ó, identificando, o meu a da função é igual a 1, o meu b é igual a 1 e o meu c é igual a menos 6. Utilizando aqui essa formulazinha, né, que nós fizemos muito aí na primeira semana, substituindo os valores, eu fico, ó, no lugar de b ao quadrado, eu coloquei 1 ao quadrado, porque o meu b é igual a 1, menos 4 vezes a é igual a 1, né? E o c é igual a menos 6. Então, só substituir os valores, né? Lembrando que sempre que tem um negativo, eu gosto de pôr entre parênteses, para a gente não errar, tá bom? Então, vamos lá, 1 ao quadrado é 1, este menos com este menos é mais, 4 vezes 1 vezes 6 igual a 24. 1 mais 24 igual a 25. Opa, o meu discriminante é positivo. Então, eu tenho duas raízes distintas. Vou continuar aqui, ó, meu exercício. Então, substituindo essa segunda fórmula, né, que é o menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, eu encontro o meu b igual a 1, então menos b é menos 1. Mais ou menos o discriminante, né? Raiz de 25, sobre 2 vezes a. A raiz do discriminante é igual a 5. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Aí eu tenho duas respostas. A minha primeira resposta, que nós chamamos de x', eu assumo o 5 como positivo. Então, fica, ó, menos 1 mais 5 são 4, dividido por 2 são 2. Já na minha x duas linhas, ou seja, na minha segunda raiz, eu assumo o 5 como negativo. Então, fica menos 1 menos 5 menos 6, dividido por 2, menos 3. Observe que essas duas soluções aqui nós chamamos de raízes. Mas espera aí, professor, o que é uma raiz de uma função? Simplesmente é onde essa função corta o eixo x. Imagine que esse é o eixo x, mas como a nossa função é uma parábola, ela vai e volta, ela corta x em dois momentos distintos. Um deles é igual a 2 e o outro ela corta no menos 3. Então, menos 3 vinha aqui, né, pessoal? Pega porque é ordem crescente. E aqui seria o 2. Aproximadamente assim. Como ela é uma raiz, o nosso y é igual a 0. Por quê? Ela está em cima do eixo x. Então, só marcando as coordenadas, eu tenho, ó, o meu x igual a 2 e o meu y a 0. O meu x igual a menos 3 e o meu y a 0. Vamos desenhar isso aqui para ver como que fica? Está aqui o meu plano cartesiano. Localizando o ponto 2 e 0 seria aqui, ó. E o menos 2 e 0, a minha segunda solução seria aqui. Tudo bem? Então, ó, essas duas são as raízes da minha parábola, ou seja, onde ela corta o eixo x. Beleza até então, pessoal? Vamos agora calcular o vértice. Professor, mas o que é o vértice de uma parábola? O vértice está muito associado com o extremo de uma parábola. Exemplo, nós temos uma parábola aqui com concavidade voltada para cima. Qual que é o ponto mais baixo dessa parábola? O ponto mais com o y menor seria esse aqui, né? A ele nós chamamos de vértice, tudo bem? Nesse caso aqui, o vértice é o ponto mínimo da parábola, porque ele é o ponto mais baixo da nossa parábola.
Agora, se a concavidade da sua parábola estiver voltada para baixo, ou seja decrescente, né? O seu vértice vai estar aqui em cima, tudo bem? Que é o ponto máximo da parábola. Uma outra informação importante é que o vértice sempre está, né, em cima do eixo de simetria da sua parábola. Tudo bem? Então, o vértice sempre é o ponto extremo de uma parábola. Então, pessoal, você já sabe o que é o vértice. E agora, como que calcula o vértice? Existem várias formas. Uma mais conhecida é essa formulazinha aqui, ó, que o x do vértice é igual a b menos 2a e o y do vértice é igual a delta sobre 4a, menos delta, tá, pessoal? Então, vamos lá, né? Substituindo os valores, o meu b é igual a 1 e o meu a é igual a 1. Então, ficou menos 1 sobre 2 vezes 1. Pegando aqui, ó, o discriminante, o meu discriminante foi 25, então é 25 sobre 4 vezes 1. Resolvendo aqui os meus denominadores, eu encontrei essas duas frações. Só que eu preciso marcar aqui no meu plano cartesiano o vértice. Uma forma mais fácil de marcar é a gente transformar essas frações em números decimais. Então, o meio fica sendo 0,5, e se eu dividir 25 por 4, eu encontro 6,25. Agora, vamos marcar esse ponto. Ó, ele está em menos meio, ou seja, ele está entre 0 e menos 1. E ele está em menos 6,25, ou seja, em y, né, ele está entre menos 6 e menos 7. Então, pessoal, ele está mais ou menos aqui, né? Traçando uma linha reta aqui, ó, nós vamos encontrar esse ponto aproximadamente aqui. Tudo bem? Então, esse vai ser o vértice da nossa parábola. Perceba que nós já está tomando uma forma, né? Se esse é o ponto mínimo dela aqui, ó, então ela vai vir aqui, vai fazer uma curva e vai voltar para cima. Mas antes disso, antes de desenhar ela, vamos buscar então o ponto de interseção com o eixo das ordenadas. Como assim, professor? O eixo das ordenadas é o eixo vertical, tá? Esse aqui, ó, o eixo Y. Então, para a gente buscar o ponto de interseção, a regra é simples. Em cima desse ponto aqui, em cima do eixo Y, x sempre será igual a zero. Anote isso aí, ó. Em cima do ponto do eixo Y, qual que é o meu valor de x? X é zero. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a função e colocar o x igual a zero nela. Então, ó, colocando o x igual a zero, eu tenho 0 ao quadrado é zero, mais 0, menos 6. Ou seja, o meu y é igual a menos 6. Portanto, esta parábola ela vai cortar o nosso eixo y exatamente aqui, ó, no ponto 0 e menos 6. Agora, posso te ensinar um segredo? Se você gostar desse segredo, deixa um like aí para nós nesse vídeo, inscreve no canal se você não é inscrito, que isso é muito importante, hein, pessoal? Vamos ver se vocês vão gostar. Você sabia que a parábola sempre irá cortar o eixo y, sempre no C? Como assim, professor? No valor que temos em C. Isso acontece porque é o seguinte, ó, quando a gente coloca x igual a zero, automaticamente o A e o nosso B vira zero. Sobra quem? Somente o C. Então, você não precisa fazer esse cálculo aqui, ó. Basta você ver quem é o seu C, que você sabe, ó, onde ela corta no eixo Y. Bacana, né? Agora, então anotem aí, ó, sempre é igual a C. Agora eu vou desenhar aqui, vou esboçar para vocês como que ficaria essa parábola. Observe comigo, ó, desta forma. Ela tem a concavidade voltada para cima, ela corta o meu eixo X nas minhas raízes e ela tem o seu vértice aqui no ponto mínimo. E aqui, ó, é o único lugar que ela corta o eixo Y em menos 6. Se você gostou, pessoal, desta parábola, dá uma voadora no like aí pra gente, pessoal. Então vamos nessa, né? Letra B. Letra B eu tenho esta função aqui. Então, o primeiro passo é encontrar as raízes. Vou fazer o Bhaskara aqui. Então, A é igual a 1, o B é igual a menos 8. E observe, né? Ela é incompleta porque ela não tem C. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC.
Como o meu b é menos 8, então é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Aqui eu já posso até cancelar, né? Porque 4 vezes 0 é 0. Sobra para mim 64, que é o 8 ao quadrado. Opa, discriminante positivo, então eu tenho duas raízes. Ou seja, essa parábola vai cortar o eixo x duas vezes. Usando a fórmula, menos 8 menos b igual a menos 8, mais ou menos raiz de 64 sobre 2a. Sendo assim, a raiz de 64 é mais ou menos 8. Eu tenho que esse menos com menos vira mais. E aqui, ó, chegou na hora de eu definir as minhas soluções. X', eu vou assumir 8 positivo, então será 8 mais 8, 16, dividido por 2, 8. Assumindo o meu x meu 8 negativo, 8 menos 8, 0, dividido por 2, meu x', 2 linhas é igual a 0. Ou seja, pessoal, estas são as minhas raízes. Como eu encontrei o x, como é raiz, então sempre ó, é 8 e o y é igual a 0, são as coordenadas, né? E a outra aqui, ó, o x é 0, que foi o que eu encontrei, e 0 também para o y. Ficando assim as coordenadas do meu vértice. Passando para o, das minhas raízes. Agora, passando para o meu vértice, que será o ponto máximo ou mínimo da minha função, eu vou utilizar aquela regrinha. O menos b é igual a menos 8. Só lembrando, pessoal, o menos ficou aqui, como o 8 é negativo, fica menos 8 aqui em cima. E 2 vezes 1, ou seja, ó, que é o meu a, né? O discriminante é 64, 4 vezes 1, que é a. Menos 8, esse menos com esse menos viram mais. Tenho 4, 8 sobre 2. E aqui 64 sobre 4. 8 sobre 2 é igual a 4. 64 menos sobre 4 é igual a 16. Então, estas são as coordenadas do meu vértice. Por fim, pessoal, vou calcular aqui agora o ponto de interseção com o eixo y. Para fazer isso, basta eu observar a minha função. Perceba, né? Naquele macetezinho que eu ensinei vocês. O meu c é igual a quem? A 0. Então, nem precisa fazer conta, vai dar 0. Mas vamos fazer só para tirar aí a dúvida de vocês. Ó, o que eu tenho que fazer? Coloco x igual a 0. Se eu colocar x igual a 0, eu vou encontrar o ponto que corta o eixo y. Então, colocando, ó, eu sei que 0 ao quadrado é 0, menos 8 vezes 0 é 0. Portanto, ela corta o meu eixo y exatamente na origem, ou seja, no meu ponto 0, 0. Pessoal, o exercício não pediu para nós estarmos desenhando, mas você quer ver como é que vai ficar o desenho do seu gráfico, pelo menos um esboço? Então dá um like no vídeo aí que eu vou mostrar a vocês. Já deu? Então vamos lá, ó. Lembrando que é sempre C, né? Ficaria basicamente assim, ó. Observa, as minhas raízes são 0 e 0 e 0 e 8, aproximadamente dessa forma, tá, pessoal? Que fica o desenho. E o meu vértice está lá embaixo, tá em 4, hipoteticamente aqui seria o 4, né? E menos 16. Agora perceba, você vai me perguntar, professor, mas onde que está o lugar que ela corta o eixo X? Ela corta o eixo Y, aqui, ó. Mas como ela corta na origem, ela corta o eixo X e o Y no mesmo momento e no mesmo lugar. Tudo bem? Ó? Então, o 0, 0, além de ser uma raiz, é também onde ela corta o eixo Y. Continuando, a letra C, aqui para encontrar as minhas raízes, Bhaskara nela, né? O meu A é igual a 1, o meu B é 7 e o meu C é igual a 12. Usando a fórmula de Bhaskara, o meu B ao quadrado são 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, que é igual a 12. 7 ao quadrado são 49, menos 4 vezes 1 vezes 12, igual a 48. Subtraindo aí, né, 49 menos 48, igual a 1. Discriminante positivo, então tenho duas raízes distintas. Substituindo os valores,
Menos b igual a menos 7. Raiz do discriminante é raiz de 1 sobre 2a. Aqui, raiz de 1 é igual a 1. Assumindo o 1 como positivo, eu encontro menos 7 mais 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Assumindo o 1 negativo, menos 7 menos 1, menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, perceba, né, pessoal? Ela está cortando bem juntinho ali, ó. Ela está cortando em menos 3 e menos 4, que ela corta o eixo X. Então, significa que provavelmente essa parte negativa dela vai ser bem pequena, né? Vamos agora calcular, ó, o vértice, ou seja, esse ponto aqui, ó. O vértice, só lembrando, né, que são as raízes, e as coordenadas sempre é o x e o 0. Então, é menos 3 e 0, menos 4 e 0. O vértice desta parábola, utilizando aquela fórmula do menos b sobre 2a menos delta sobre 4a, até rima, tá, pessoal? Tem várias musiquinhas aí sobre isso, mas assim, substituindo, ó, o b igual a 7 e o 2a igual a 2 vezes 1. Meu discriminante é 1 vezes 4 vezes 1, tudo bem? Então, substituindo, ficou desta forma. Agora, resolvendo as minhas frações, menos 7,5 e menos 1/4. Fica da seguinte forma. Esta aqui, ó, são as minhas coordenadas. Mas, para registrar lá no plano cartesiano, como é mais fácil com o número decimal, então a gente vai passar para decimal, né? Menos 7 dividido por 2, menos 3,5. Menos 1 dividido por 4, menos 0,25. Então, essas são as coordenadas do meu vértice. Agora está faltando só o ponto de interseção com o eixo Y. Observando, né, pessoal, só a regrinha aqui, ó. Lembra que sempre vai ser igual a C, então já sabemos que é 12. Mas só para desencargo de consciência, vamos calcular ela, né? Então, ó, x igual a 0, x ao quadrado é 0 ao quadrado é 0, 7 vezes 0 é 0, sobrou quem? Sobrou 12. Então, ela vai cortar o eixo Y exatamente no ponto 12. Você quer ver como que ficou o gráfico? Dessa forma aqui, ó. Observa comigo. Então, só confirmando, né? Ela corta o eixo Y com x igual a 0. Então, primeiro vem o x, depois o 12, né? Agora, ficou assim, ó. As minhas raízes são, respectivamente, bem pertinho uma da outra, Gal, porque ficou com menos 3 e menos 4, bem próximas aqui. O vértice, ó, ficou entre as raízes, que sempre fica, tá, pessoal? Então, ficou 3,5, ficou aqui, ó, em 3,5, e 0,25, ou seja, ela passou pouquinho do eixo, ela não chegou a integrar nenhum na parte negativa. E onde ela vai cortar o meu eixo Y é lá em cima, lá em 12. Por isso que ficou essa distância toda aqui. Tudo bem? Exercício de letra D. O exercício de letra D me traz outra função. Para encontrar as raízes, vou fazer a mesma coisa, né? Então, ponho A, B e C. Meu discriminante é igual a menos B, é igual a B ao quadrado menos 4A. Substituindo os valores, ficaria dessa forma, né? Ficaria menos 13 ao quadrado, 4 vezes A vezes C. Logo, eu encontro um discriminante que é igual a 169, que é 13 ao quadrado, menos 36, que é 4 vezes 9. Dividindo aqui, ou melhor, fazendo a subtração, eu encontro o discriminante igual a 133. Opa, discriminante positivo, então eu tenho duas raízes distintas. Só, pessoal, que como esse discriminante é positivo e ele não tem uma raiz inteira, vai dar um pouquinho de dificuldade para a gente, né? Porque não tem raiz de 133, que seja um valor inteiro. Então, ó, ficaria menos B é igual a menos 13, mais ou menos raiz de 133, sobre 2 vezes A. Batendo na calculadora, a raiz de 133 é aproximadamente, observe que até o sinal aqui mudou, tá, pessoal? Não é certeiro, é aproximado, 11,5. Então, eu já coloquei na forma decimal aqui para eu conseguir resolver
esta função. Assumindo esse 11,5 de forma positiva, eu tenho a seguinte resposta, ó, 13 mais 11,5 são 24,5, dividido por 2, 12,25. Assumindo ele da forma negativa, eu encontro 0,75. Então, estas são as minhas raízes, e para mim localizá-las no plano cartesiano, basta eu inserir um y igual a 0, né? E ficaria assim. Tudo bem? Agora, o vértice. Para calcular o vértice, a fórmula é a mesma. O menos b, então, é menos 13 sobre 2 vezes 1. E o discriminante, então, seria menos 133 sobre 4 vezes 1. Resolvendo aqui, pessoal, eu tenho esta aqui seria a minha resposta. Ó. O menos com menos fica mais, e o 133 sobre 4. Detalhe, para localizar, se for decimal, é mais fácil, né? Então, transformando na forma decimal, menos, aqui é positivo, tá, pessoal? Tem um equívoco aqui de digitação, então é mais 7,5, 13 dividido por 2 é 7,5 positivo, e o 133 aqui, ó, dividindo também, dá 33,25. Então, só não esqueçam disso aqui. Essas seriam as coordenadas do meu vértice. Por fim, vou encontrar o ponto de intersecção com o eixo Y. Lembrando que é sempre igual a C, né? C é igual a 9. Mas se você quiser provar, podemos provar aqui, ó. Colocando x ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 13 vezes 0, mais 9. 0 ao quadrado é 0, 13 vezes 0 é 0, mais 9. Então, pessoal, simples, né? Sempre que você inserir o x igual a 0, você vai encontrar o y igual a c. Então, portanto, aqui nós resolvemos todo o exercício de número 2. Pessoal, vou pausar esse vídeo aqui, vou encerrar aqui a parte 1 e vou deixar para vocês, aqui está aparecendo já o card, vocês assistirem a parte 2 comigo. Tudo bem? Agradeço vocês a atenção, fiquem com Deus e até a parte 2.